Ninguém sabe exatamente quando essa lenda começou. Talvez nas sombras das montanhas do Arizona, ou no silêncio absoluto das planícies de Utah. Mas o que se sabe é que, entre os povos Navajo, existe um medo antigo. Um medo que não tem rosto. Ou melhor, que pode ter qualquer rosto. Eles são chamados de skinwalkers, seres que um dia foram humanos, mas escolheram um caminho sem volta. Dizem que, para se tornar um deles, é preciso cometer o impensável, matar alguém da própria família. Não por vingança nem por ódio, mas como ritual, um sacrifício de sangue para abandonar o que te faz humano, e em troca ganhar o poder de se transformar em qualquer animal. Mas não se engane, eles não são xamãs, não são guardiões da natureza, são bruxos corrompidos, criaturas que se movem nas sombras, se alimentando do medo. À noite podem virar lobos, coiotes, corvos, às vezes só para observar de longe, outras vezes para se aproximar. E há quem diga que eles não apenas imitam a forma, mas também a voz, como se você ouvisse sua mãe te chamando da floresta, mesmo sabendo que sua mãe está dormindo dentro de casa. E o mais estranho é que os anciãos Navajo se recusam a falar sobre eles, como se só mencionar o nome já fosse um convite, como se falar Skinwalker em voz alta fosse o mesmo que deixá-lo entrar. A história dos Skinwalkers não nasceu nos livros. Ela vem de muito antes. Antes das estradas, antes das cidades. Quando o mundo ainda era dividido entre o que era sagrado e o que era profano. Entre o povo Navajo, um dos maiores grupos indígenas da América do Norte, o conhecimento era passado de geração em geração. Mas nem tudo podia ser dito. Algumas verdades eram sussurradas só entre os mais velhos, e os Skinwalkers estavam entre elas. Segundo a tradição, esses seres surgiram quando certos curandeiros começaram a buscar poder demais. Ao invés de usarem a medicina espiritual para curar, eles a usaram para dominar, para controlar, manipular, destruir. Foi assim que nasceram os Ia-Naald-Lushi, como os navajos chamam. Literalmente, aquele que anda de quatro patas, um título que carrega maldição. Eles eram xamãs, até cruzarem o limite, e para isso precisavam se desligar da alma humana, com sangue, com escuridão, com pactos que jamais seriam desfeitos. A lenda diz que, uma vez feito o ritual, não há volta. O Skinwalker abandona o mundo dos homens e passa de habitar um espaço entre mundos, nem totalmente animal, nem totalmente espírito. É por isso que os navajos evitam falar sobre eles, porque para eles, isso não é só mito, é real e está mais perto do que você imagina. Você já reparou que, entre os Navajo, ninguém fala sobre os Skinwalkers em voz alta? Nem em reuniões, nem em família, nem mesmo entre os mais velhos. Não é por respeito, é por medo. Os anciãos dizem que falar sobre eles os atrai, como se cada palavra fosse um chamado, como se o simples ato de contar a história fosse uma forma de abrir uma porta. Muitos acreditam que só mencionar o nome verdadeiro de um Skinwalker já permite que ele saiba onde você está. E alguns dizem que, se você falar sobre ele à noite, ele escuta. É por isso que, dentro das comunidades Navajo, o silêncio virou proteção. As crianças aprendem desde cedo que há assuntos que não se deve comentar, nem perguntar, nem olhar por muito tempo. E quando alguém insiste demais, os mais velhos desviam o olhar, ou mudam de assunto, como se estivessem tentando proteger não só a si mesmos, mas a você também. Para eles, essa lenda não é entretenimento, é sobrevivência. E talvez o mais assustador é que quem viu um Skinwalker de verdade raramente conta, ou porque teve medo demais, ou porque não sobreviveu para contar. Afinal, o que são os Skinwalkers? Bruxos? Demônios? Ou algo que não conseguimos entender? Alguns estudiosos dizem que eles são apenas xamãs corrompidos, homens e mulheres que conheceram os caminhos da cura e escolheram o oposto. Usaram os rituais sagrados para invocar forças escuras, para manipular, enganar, destruir.
Outros acreditam que eles são algo muito mais antigo, criaturas que já estavam aqui antes de nós, espíritos selvagens, moldados pela dor e pela fúria do mundo, e que usam corpos humanos como disfarce. Entre os Navajo, eles são tratados como uma maldição viva, algo que carrega poder, mas nunca sabedoria. Porque um Skinwalker não busca equilíbrio, ele busca controle. Não é raro que apareçam comparações com demônios. Afinal, os relatos falam de olhos brilhantes no escuro, de vozes humanas vindas de animais, de uma presença que congela o ar ao redor. Mas talvez o mais assustador não seja o que eles são, e sim o que eles foram, humanos, como eu, como você. Gente comum, que fez uma escolha e que nunca mais foi a mesma. Dizem que ninguém se torna um Skinwalker por acidente. É preciso querer, desejar com tanta força, que nada mais importa. Mas o preço é alto. Alto demais. O ritual não está escrito em lugar nenhum. Ele é passado em segredo, de boca em boca, como uma praga que se espalha em silêncio. Para dar o primeiro passo, é preciso quebrar o maior dos tabus, tirar a vida de alguém do próprio sangue. Um irmão, uma irmã, um pai. Não por raiva, mas por sacrifício. A morte precisa ser fria, calculada, sem culpa, sem lágrimas. Como se fosse só parte do processo. A partir daí, o corpo é consagrado em um círculo sagrado corrompido, com símbolos riscados no chão, com cinzas, ossos e sangue. Cânticos são entoados, mas não são preces. São convites, chamados às forças que vivem nas rachaduras do mundo. E então, algo muda. O espírito se quebra, a alma se dissolve, e o que sobra é outra coisa. A partir desse momento, o novo Skinwalker ganha a habilidade de trocar de forma, mas também perde algo que nunca mais volta: a própria humanidade. Ele ainda pode andar como homem, mas por dentro já não é mais um de nós. Se você acha que os Skinwalkers são apenas lendas de transformação, está enganado. Eles vão muito além disso. A troca de forma é só a superfície, um disfarce, a isca. O verdadeiro terror está no que eles podem fazer, sem que você os veja. Relatos falam de velocidade sobre-humana, criaturas que desaparecem entre árvores como sombras, que escalam montanhas como se o corpo não tivesse peso, que cruzam desertos em minutos, como se o tempo dobrasse diante deles. Alguns dizem que eles conseguem ler pensamentos. Outros juram que eles falam dentro da sua mente, como se plantassem ideias, pesadelos ou medo. E há quem diga que eles conseguem se transformar em pessoas conhecidas. Não só imitar a voz, mas o jeito de andar, o cheiro, o olhar. Imagine ouvir sua mãe chamando do lado de fora da casa, mas ela está no quarto, dormindo. Ou ver seu cachorro parado no escuro, te encarando com olhos humanos. Skinwalkers também são mestres da manipulação. Sabem criar ilusões, confundir o tempo, fazer você duvidar dos próprios sentidos. Alguns relatos falam de doenças que surgem do nada, corpos saudáveis que apodrecem em poucos dias, animais que enlouquecem e casas que nunca mais voltam a ter paz. Não é só força, é influência, presença. Quando um Skinwalker está por perto, o mundo inteiro parece mudar com ele. A habilidade mais conhecida dos Skinwalkers é a de se transformar em animais. Mas essa transformação não é aleatória. Ela carrega intenção. Os Navajo dizem que cada animal representa um tipo específico de poder, e o Skinwalker escolhe qual forma assumir com base no que ele quer alcançar. O coiote, por exemplo, é o mais comum, símbolo de astúcia, rapidez e dissimulação. Ideal para espiar, se aproximar, desaparecer. O lobo carrega o instinto de caçador. Força, domínio de território, ferocidade. Quando alguém vê um lobo solitário com olhos humanos, é melhor correr. Corvos e corujas também são comuns. Eles trazem o olhar que tudo vê. Vigiam de cima, observam sem serem notados. Às vezes, ficam por dias, apenas olhando. Já os ursos, veados e até felinos como pumas
são vistos com menos frequência. Mas quando aparecem, vêm acompanhados de uma sensação estranha. Como se houvesse algo errado com aquele animal. Algo fora do lugar. E o mais bizarro é que esses animais, embora pareçam reais, nunca se comportam como deveriam. Não fogem, não atacam, não recuam. Apenas encaram. É como se os olhos falassem. Como se houvesse alguém dentro daquela pele. Porque é isso que um skinwalker faz. Ele veste o corpo da besta, mas o monstro já estava lá dentro. Toda maldição começa com uma escolha, e todo poder cobra um preço. Os skinwalkers podem correr como animais, ver no escuro, sentir o cheiro do medo a quilômetros de distância. Mas o que eles perderam é impossível de medir. Para começar, não dormem como nós. Vivem à margem da realidade, sempre em alerta como predadores presos em corpos humanos. Sentem dor, mas de um jeito diferente, como se o corpo estivesse constantemente lutando contra a forma que assumem. Como se a transformação fosse um veneno, que corrói por dentro aos poucos. Não conseguem mais viver em comunidade. São exilados, párias. Até outros bruxos os evitam, porque sabem que, uma vez quebrada a alma, não há como voltar. Dizem que os olhos de um skinwalker nunca voltam a ser normais. Mesmo em forma humana, carregam um brilho doentio, um reflexo de tudo o que perderam. E há um rumor persistente, que com o tempo eles enlouquecem. A mente se fragmenta. A voz se mistura com a dos animais. O pensamento vira ruído. Alguns acabam se afastando tanto do que é humano, que esquecem quem eram, ou até quem mataram para chegar ali. O preço não é só o sangue, é o abandono, a solidão e a certeza de que, por mais poderosos que sejam, nunca mais serão aceitos por nenhum mundo, nem o nosso, nem o deles. A pergunta que muitos fazem é simples, mas a resposta nunca é clara. Como se proteger de um skinwalker? Os anciãos Navajo dizem que, uma vez que ele te escolhe, é quase impossível escapar. Mas existem formas, não garantias, apenas chances. Alguns acreditam que cinzas brancas, feitas de ossos queimados, funcionam como barreira. Espalhadas ao redor da casa, podem impedir que a criatura entre, mas só se o círculo estiver completo e intocado. Outros falam de ervas sagradas como a erva doce, o tabaco selvagem ou o cedro. Elas devem ser queimadas enquanto se entoa uma oração em Navajo. Mas cuidado, se a prece for dita com medo, o skinwalker sente. Alguns xamãs ainda usam amuletos de prata, porque dizem que prata pura queima a pele dessas criaturas. Não os mata, mas os afasta. Há também quem diga que falar o verdadeiro nome do skinwalker pode quebrar seu poder. Mas aí está o problema. Quem conhece esse nome raramente sobrevive tempo suficiente para dizê-lo. No fim, talvez a melhor defesa seja o silêncio. Evitar olhar diretamente. Evitar falar sobre eles em voz alta. Porque, segundo os Navajo, mencionar um skinwalker é o mesmo que deixar a porta entreaberta. E se ele estiver ouvindo, pode decidir entrar. Era por volta das 3 da manhã. O céu estava limpo, sem uma nuvem. A única luz vinha dos faróis do caminhão e de um luar pálido, que parecia observar tudo em silêncio. O caminhoneiro, veterano de estrada, seguia pela Rota 491, no Novo México, uma estrada conhecida pelos locais como a Rota da Morte. Ele já tinha escutado histórias, mas nunca deu muita atenção. Até aquela noite. No horizonte, uma figura surgiu no meio da pista. Pequena, curvada, parecia um coiote. Mas algo estava errado. O jeito como andava, como olhava. Ele buzinou. A criatura não se moveu. Pisou no freio. O caminhão parou a poucos metros. Foi quando ela se levantou, sobre duas pernas. O corpo ainda era de animal, mas os olhos eram humanos. O caminhoneiro ficou paralisado. A coisa o encarou por alguns segundos. Depois, correu para o deserto com uma velocidade impossível. Ele tentou seguir viagem, mas o rádio começou a chiar.
Luzes no painel piscaram sem razão, e por alguns segundos ele ouviu uma voz vindo dos alto-falantes. Era a voz da mãe dele, mas ela havia morrido há 12 anos. Desde então, ele evita passar por aquela estrada. E quando precisa, vai com as janelas fechadas, sem música e com uma cruz de prata pendurada no espelho. Porque, como ele mesmo disse depois, tem coisas lá fora que não deviam andar sobre duas pernas. Era para ser só um fim de semana tranquilo. Uma pequena casa de campo no meio do nada, cercada por árvores e silêncio. Uma família, pai, mãe, 2 filhos, resolveu passar a noite ali, longe da cidade. Tudo parecia normal, até a primeira batida na janela. Era pouco depois da meia-noite. A batida não foi forte, mas foi precisa, como se alguém soubesse exatamente onde bater. O pai saiu com uma lanterna, deu a volta na casa, não viu nada. Mas quando voltou para dentro, a filha apontou para a janela da sala. Tem alguém lá fora, olhando. Eles se aproximaram devagar, e foi aí que viram. Olhos, pares de olhos, brilhando no escuro, cercando a casa na borda da floresta. Mas o estranho é que eram altos demais para animais e baixos demais para pessoas. Não se mexiam, só observavam. A família apagou todas as luzes e ficou em silêncio. Só o som do vento e os passos, leves e regulares, ao redor da casa, como se estivessem sendo medidos, testados. A certa altura, a mãe disse ter ouvido a voz da filha, chamando do lado de fora, mas a menina estava ali, agarrada a ela. Depois de horas que pareceram dias, os olhos sumiram. No dia seguinte, havia marcas no chão, pegadas, mas não eram humanas, nem de animal. Eram como pés descalços, mas com garras, espalhadas ao redor da casa, como se algo tivesse circulado por horas, esperando o momento certo. A família nunca mais voltou e deixou uma mensagem rabiscada na parede antes de ir embora. Se você ouvir vozes à noite, não abra a porta. O sol já tinha se posto há horas. O fazendeiro, acostumado com o silêncio da terra à noite, estava do lado de fora checando o celeiro, quando ouviu algo estranho. Passos, lentos e pesados. Mas quando apontou a lanterna, viu apenas um coiote solitário, parado ali entre as árvores. Nada demais, ele pensou. Mas havia algo errado. O animal não parecia assustado. Não fugiu. Ficou apenas olhando, firme, como se esperasse alguma coisa. O fazendeiro se virou para voltar para casa. E foi nesse momento que ouviu. Ei, você aí! A voz veio de trás, exatamente da direção do coiote. Ele congelou. Virou-se devagar. O animal ainda estava lá. Só que agora, sua boca se mexia. A voz era humana, mas torta, como se alguém estivesse imitando o som de uma pessoa, sem saber como. Você tá sozinho aqui? Disse o coiote, com a mesma voz quebrada. O fazendeiro correu, trancou-se em casa, apagou todas as luzes. Durante horas ouviu passos do lado de fora, e a mesma voz, repetindo coisas estranhas. Me deixa entrar. Tô perdido. Tô com frio. Na manhã seguinte, encontrou as portas riscadas, e no chão, pegadas de animal, que viravam pegadas humanas, e depois voltavam a ser de animal. Desde então, ele nunca mais saiu à noite, e passou a deixar sal e prata nas janelas, porque agora ele acredita no que os velhos navajos sempre disseram: nem toda voz que soa humana vem de algo humano. No alto de uma colina isolada, cercada por mata fechada, havia uma cabana antiga, madeira escura, janelas quebradas e uma sensação de que o tempo simplesmente havia parado ali. Diziam que ela pertencia a um curandeiro navajo, mas ninguém sabia ao certo o que tinha acontecido com ele. Um grupo de jovens, curiosos e céticos, resolveu passar uma noite ali, por diversão. Chegaram ao entardecer, rindo, gravando vídeos. Mas quando o sol desapareceu, a atmosfera mudou. No interior da cabana, o ar parecia mais denso, o tempo mais lento,
E o silêncio, estranhamente agressivo. Na parede, havia símbolos riscados com algo escuro. Alguns pareciam olhos, outros garras, e uma frase em navajo parcialmente apagada. Eles acharam que era só superstição, até que por volta das 2 da manhã, um deles saiu para urinar. Do lado de fora, ele ouviu passos, e então, a voz de um dos amigos chamando por ele. Mas quando voltou correndo para dentro, viu que todos ainda estavam lá. Ninguém tinha saído. Minutos depois, as janelas começaram a tremer, como se algo estivesse andando ao redor da cabana, arrastando as unhas nas paredes de madeira. Um deles tentou sair, mas a porta não abria. Por mais que forçassem, ela parecia trancada por dentro. Sozinha. Então, do lado de fora, surgiu uma silhueta. Pernas longas, braços tortos e uma pele que parecia costurada. Não era bicho, não era gente. A criatura os observou pela janela por um longo tempo. Depois, simplesmente desapareceu. Quando amanheceu, conseguiram sair. Mas antes de ir embora, viram a frase completa, agora visível sob a luz do dia. Traduzida, ela dizia: "Se você entrou, ele já te viu." A cabana foi queimada por moradores locais dias depois, mas dizem que em certas noites, o som de arranhões ainda pode ser ouvido, vindo da colina. Dois irmãos, caçadores experientes, decidiram acampar nas montanhas Ute, no Colorado. Região isolada, trilhas antigas, cheia de histórias que os mais velhos evitavam comentar. Mas eles não acreditavam em lendas. Estavam ali por cervos e por silêncio. Na primeira noite, tudo correu bem, mas na segunda, algo mudou. Os sons normais da floresta, corujas, insetos, folhas ao vento, desapareceram. Era como se o mundo tivesse parado de respirar. Então, perto da meia-noite, ouviram passos. Rápidos, leves, mas numerosos. Como se algo ou alguéms estivessem circulando a barraca. Um dos irmãos saiu com a espingarda. Viu uma figura à distância. Pelo tamanho, parecia um cervo. Mas ele não andava. Ele saltava com movimentos estranhos, erráticos, como se os ossos estivessem no lugar errado. Apontou a arma. Mas antes que pudesse atirar, a criatura virou a cabeça. E aí veio o choque. A cabeça tinha olhos humanos e um sorriso. Mas o mais aterrador foi o que ela disse. "Você não devia estar aqui." A voz veio de dentro da mente dele, como se não fosse falada, mas pensada por outra coisa. Ele atirou. Nada. O som ecoou e o irmão saiu correndo da barraca. Ambos correram para o carro sem olhar para trás. Dias depois, voltaram com um grupo de buscas. Não havia pegadas, não havia sangue. Mas encontraram as barracas, rasgadas de cima a baixo, como se algo com garras enormes tivesse passado por ali. Desde aquele dia, os irmãos nunca mais caçaram. E contam a história com um olhar vazio, sem muita emoção. Como se parte deles ainda estivesse lá. Os cachorros enxergam o que a gente não vê, sentem o que a gente não sente, e muitas vezes avisam o que está vindo, mesmo que ninguém entenda. Entre os povos Navajo existe uma crença antiga. Quando um cão começa a uivar sem motivo aparente, principalmente à noite, é porque algo do outro mundo está por perto. Mas não é qualquer algo, é ele, o que anda com pele roubada, o que se aproxima nas sombras, o Skinwalker. Há relatos de cães que enlouqueceram do nada, rosnando para o escuro, tentando morder o próprio rabo, como se estivessem sendo caçados por algo invisível. Outros simplesmente fugiram para nunca mais voltar, como se tivessem visto e entendido demais. Em uma pequena vila no Novo México, os moradores contavam que os cães da região sempre começavam a uivar juntos, entre 2 e 3 da manhã, exatamente na mesma hora, todas as noites, durante semanas, até que uma família desapareceu, sem sinal de luta, sem rastros, somente a porta entreaberta, e os cães da vizinhança uivando sem parar, como se estivessem de luto, ou tentando avisar, e ninguém ouviu. Alguns dizem que os Skinwalkers odeiam os cães, porque os cães sabem quem eles são,
mesmo quando estão disfarçados, mesmo quando tomam a forma de outra criatura. Outros acreditam que o uivo é mais do que um alerta. É uma forma de resistência, um som puro, capaz de quebrar o feitiço por alguns instantes. Então, da próxima vez que seu cão começar a uivar para o nada, olhe bem para o escuro. Talvez o nada esteja olhando de volta. Para entender os Skinwalkers, é preciso ir além da lenda. É preciso entrar no mundo espiritual dos Navajo. Um mundo onde tudo está conectado. A terra, os animais, os espíritos e os homens. Dentro dessa tradição, a medicina espiritual tem dois caminhos: o da cura e o da destruição. O primeiro é seguido pelos xamãs, os homens sagrados. Eles usam cânticos, ervas e rituais para equilibrar o mundo. Curam o corpo, o espírito e até a própria terra. Mas o segundo caminho, o sombrio, é o dos bruxos. Aqueles que se voltaram contra a ordem natural. E os Skinwalkers são vistos como o ápice dessa corrupção. Eles conhecem os mesmos rituais dos xamãs, mas os distorcem. Ao invés de curar, amaldiçoam. Ao invés de proteger, dominam. Ao invés de se conectar com os espíritos da natureza, eles se aliam aos que vivem nas sombras. Dizem que o Skinwalker renega o Hozó, o princípio de harmonia e equilíbrio sagrado. Ele quebra esse elo e, em troca, ganha liberdade, mas perde a alma. Para os Navajo, tudo o que existe tem um espírito, um coiote, uma pedra, um rio. E quando um Skinwalker se transforma em animal, ele não imita da aparência. Ele força a posse de um espírito animal. Invade, distorce, domina. É por isso que os anciãos não falam deles. Porque falar é dar nome, e dar nome, dentro da espiritualidade Navajo, é chamar. O silêncio é uma forma de defesa sagrada. Nem todo monstro vive nas sombras da floresta. Alguns vivem dentro da mente. Entre pesquisadores e psicólogos que estudam o folclore indígena, uma pergunta surge com frequência. E se os Skinwalkers forem uma metáfora? Um reflexo sombrio da mente humana quando ela se parte? Em algumas comunidades, pessoas que demonstravam comportamentos agressivos, paranoicos ou perturbadores eram tidas como tocadas por forças malignas. Ou pior, vistas como possíveis bruxos. Como se a doença mental fosse um sinal de possessão. E aí começa o ciclo do medo, o isolamento, a desconfiança. Alguém que falava sozinho, que evitava o olhar dos outros, que passava noites sem dormir, rapidamente virava alvo de sussurros, e logo um nome surgia: Skinwalker. Mas também existe o outro lado, o de quem vê demais, o de quem presenciou algo tão fora do real, que a mente simplesmente quebrou. Há relatos de testemunhas que nunca mais foram as mesmas. Pessoas que viram algo com olhos humanos e corpo de animal. Algo que falava com voz humana, mas sem mexer os lábios. E desde então, não conseguiram mais dormir. Tiveram surtos, ou se calaram para sempre. A fronteira entre lenda e loucura é fina, muito fina. E talvez seja aí que os Skinwalkers mais gostam de caminhar. Naquela linha turva entre o que é real e o que ninguém vai acreditar. A primeira vez que alguém ouve falar de Skinwalkers, é comum surgir a pergunta: é tipo um lobisomem, né? Mas não, não exatamente. Enquanto o lobisomem é uma criatura que se transforma contra a própria vontade, guiado por maldição ou lua cheia, o Skinwalker escolhe o que faz. Ele quer se transformar, ele quer o poder. E mais do que isso, ele sabe exatamente o que está fazendo. Lobisomens são vítimas da própria maldição. Skinwalkers são os autores do feitiço. Em outras culturas, existem figuras semelhantes. Os naguals do México, bruxos que assumem forma animal. Os teriantropes da Europa antiga, seres com alma de fera. Até os rakshasas do hinduísmo, demônios que mudam de aparência. Mas o Skinwalker tem algo que os outros não têm: um peso espiritual profundo. Ele carrega a culpa de um crime ritual.
Ele rompeu com sua tribo, com sua família, com tudo o que é sagrado. E é por isso que ele não é só um monstro. Ele é um traidor. Enquanto outras criaturas podem ser combatidas com prata ou fogo, o Skinwalker exige mais do que isso. Ele exige conhecimento. Ele exige respeito pelas forças invisíveis que moldam o mundo espiritual. Comparar Skinwalkers a lobisomens é como comparar pesadelos com filmes de terror. Ambos assustam, mas um vive na tela, o outro vive dentro de você. Com o tempo, os Skinwalkers deixaram de habitar apenas os desertos do Arizona e começaram a aparecer nas telas do mundo todo, mas quase nunca com seu nome verdadeiro. Eles surgem como criaturas metamórficas, bruxos do deserto ou seres que tomam forma animal. Em séries como Supernatural, X-Files e Teen Wolf, traços da lenda aparecem distorcidos, adaptados ao gosto do público moderno. São monstros com pele de lobo, poderes de ilusão e histórias de maldições. Mas raramente retratam o lado mais sombrio da origem Navajo: o ritual de sangue, o sacrifício humano, o rompimento espiritual. Isso acontece por um motivo claro. Entre os povos indígenas, falar abertamente dos Skinwalkers ainda é tabu. A cultura ocidental pegou a superfície da lenda e transformou em entretenimento. E o resultado? Criaturas assustadoras, sim, mas desconectadas de seu verdadeiro significado. Filmes como Skinwalker Ranch tentam misturar a lenda com ficção científica, colocando OVNIs, experimentos secretos e teorias do governo no meio da história. Outras produções usam o nome apenas como título de horror, mas sem qualquer respeito pela cultura de origem. E isso levanta uma questão importante. Quando uma lenda é contada fora de seu contexto, ela ainda carrega o mesmo peso? Ou vira só mais um monstro de Hollywood? Entre os Navajo, os Skinwalkers continuam sendo uma ameaça real. E talvez seja por isso que tantos evitam vê-los em filmes. Porque cada imagem, cada nome falado, é como um sussurro no escuro. E quem escuta pode decidir vir até você. Em todas as culturas, o medo tem um papel. Ele protege, controla, ensina. Mas entre os Navajo, o medo dos Skinwalkers vai além da superstição. Ele é um lembrete constante dos limites que não devem ser cruzados. Desde cedo, as crianças ouvem histórias sobre olhos brilhando na mata, sobre vozes conhecidas chamando do lado de fora à noite, sobre o que acontece com quem desrespeita os espíritos. Essas histórias moldam comportamentos, impedem que alguém vague sozinho depois do pôr do sol, ou que ande fora da trilha sagrada, ou que brinque com forças que não entende. O Skinwalker não é apenas um vilão. Ele é o símbolo da ruptura com o equilíbrio do mundo, a representação do que acontece quando alguém escolhe o poder, em vez da harmonia. E esse medo é útil. Ele mantém a ordem, preserva os rituais e reforça a importância da comunidade, da tradição, da espiritualidade. Mas há algo ainda mais profundo, porque o Skinwalker também representa o medo que temos de nós mesmos, do que somos capazes quando deixamos o ódio, a inveja ou a ganância tomar conta, do que acontece quando cruzamos a linha entre o humano e o monstruoso. Em tempos modernos, em que tanta coisa parece sem significado, essa lenda continua viva, porque ela fala com o que há de mais antigo em nós, a necessidade de temer para sobreviver. Se existe um lugar no mundo onde os mistérios se acumulam, é ali. No meio do nada, no estado de Utah, há um pedaço de terra com fama tão sombria quanto sagrada: o lendário Skinwalker Ranch. Durante décadas, fazendeiros, cientistas e curiosos relataram coisas que desafiam qualquer lógica. Luzes estranhas no céu, animais mutilados de forma cirúrgica, portais que aparecem e desaparecem, criaturas que simplesmente não pertencem a este mundo. Mas o que o torna ainda mais perturbador é o nome. Por que Skinwalker? Os povos indígenas que habitavam a região evitavam até se aproximar do local. Para eles, aquela terra era amaldiçoada, um território onde os Skinwalkers eram mais ativos.
onde os véus entre os mundos estavam perigosamente finos. Nos anos 90, o governo americano chegou a financiar uma investigação secreta no rancho, através de um programa chamado AAWSAP, que buscava estudar fenômenos inexplicáveis. Sim, o governo, investigando o impossível. Desde então, o rancho virou tema de documentários, teorias de conspiração e até reality shows. Mas ninguém, até hoje, conseguiu explicar tudo o que acontece ali. Será que é apenas histeria coletiva? Fraude? Ou existe algo mais? Alguns dizem que o rancho é uma espécie de janela interdimensional. Outros acreditam que seja um campo de testes de tecnologia secreta. Mas entre os Navajo, a explicação é direta e silenciosa. Aquele lugar pertence aos Skinwalkers. E quem entra ali pode não sair da mesma forma. Você já se perguntou por que o governo dos Estados Unidos estaria interessado em uma lenda indígena? Pois foi exatamente isso que aconteceu. Em segredo e com muito dinheiro envolvido. Na década de 2000, documentos revelaram a existência de um programa do Pentágono chamado ABU-SAP, Programa Avançado de Identificação de Ameaças Aeroespaciais. Oficialmente, o foco era investigar OVNIs, mas em silêncio, eles estudavam o Skinwalker Ranch. E mais do que isso, os fenômenos associados à lenda dos Skinwalkers. Relatos internos falam de agentes que presenciaram luzes misteriosas, sentiram presenças invisíveis e até adoeceram sem causa aparente. Houve registros de distorções no tempo e no espaço, de criaturas observando à distância, com olhos que não piscavam. Por que um governo tão cético colocaria seus recursos em algo assim? Alguns dizem que foi apenas curiosidade. Outros acreditam que o que encontraram lá foi mais real do que esperavam. E há teorias ainda mais ousadas, que os Skinwalkers seriam entidades interdimensionais e que o governo queria entender como controlar ou usar essas forças. Que o rancho era parte de um experimento antigo, envolvendo armas psíquicas. Ou até que o próprio governo desencadeou os eventos sobrenaturais ao violar terrenos sagrados. Mas o mais curioso é o silêncio. Muitos dados do projeto ainda estão classificados. E aqueles que participaram evitam falar publicamente, como se estivessem com medo, não do governo, mas do que ainda está lá fora. Há lugares no mundo que parecem respirar um ar mais pesado, onde o silêncio é mais denso, onde os passos ecoam como se fossem vigiados. No Arizona, há regiões onde os anciãos sussurram histórias, mas evitam falar em voz alta. Vilas esquecidas, estradas pouco usadas e terrenos onde os próprios animais se recusam a pisar. Ali, dizem que algo foi quebrado há muito tempo, um pacto antigo, um desrespeito a forças que nunca deveriam ter sido provocadas. Algumas famílias relatam que geração após geração enfrentam tragédias sem explicação, doenças que surgem do nada, sons de passos do lado de fora, mesmo sem pegadas no chão, rostos que aparecem na janela e desaparecem quando você acende a luz. Há quem diga que essas áreas não estão apenas assombradas, mas amaldiçoadas, e sempre de forma discreta. O nome deles surge de novo: Skinwalkers. Eles seriam os guardiões da maldição, ou talvez sua própria origem, criaturas ligadas ao território, como se o solo estivesse impregnado com sua presença, como se cada grão de areia lembrasse do sangue derramado ali. Alguns xamãs tentaram limpar essas áreas com rituais, mas quase sempre desistem. Dizem que é tarde demais, que aquilo que foi despertado não quer mais dormir. E assim essas regiões seguem esquecidas pelo mapa, mas lembradas pelos pesadelos de quem ousou passar por lá. Quando você ouve a palavra Skinwalker, pensa em algo sobrenatural, bruxaria, magia, espíritos sombrios. Mas, e se for mais estranho do que isso? Nos últimos anos, uma nova teoria começou a circular em fóruns obscuros, investigações independentes e até em documentos governamentais vazados. E se os Skinwalkers não forem espíritos malignos, mas sim seres de outro mundo? Simulation, extraterrestres,
Parece absurdo, mas vamos aos fatos. No Skinwalker Ranch, o epicentro de todos os fenômenos, foram registrados OVNIs, luzes flutuantes e até criaturas que surgem do nada, como se saíssem de portais. Testemunhas descrevem olhos que brilham no escuro, mas que não refletem luz como os olhos de um animal, e sim como lentes. Outros falam de criaturas que imitam vozes humanas com perfeição, algo que, biologicamente, seria impossível para um animal, mas não para uma inteligência avançada. E se os Skinwalkers não forem apenas mitos? E se forem seres que vivem entre dimensões, observando, testando, copiando? Ou pior, e se a lenda criada pelos povos Navajo for uma tentativa ancestral de dar nome ao inexplicável? E se os antigos, sem entender o que viam, chamaram de bruxaria o que era, na verdade, tecnologia além da compreensão humana? Não há resposta definitiva, só perguntas. Mas uma coisa é certa: quanto mais investigamos, mais a linha entre o sobrenatural e o extraterrestre se desfaz. E talvez, só talvez, estejamos lidando com algo que é os dois ao mesmo tempo. A lenda fala de florestas escuras, desertos silenciosos e rituais antigos. Mas, e se os Skinwalkers não estiverem presos ao passado? E se eles ainda estiverem por aí, entre nós? Alguns acreditam que os Skinwalkers são eternos, que uma vez feita a transformação, não há volta. Essas criaturas não envelhecem como nós. Elas mudam de forma, mudam de lugar, mudam de rosto. Poderiam viver nas sombras de uma cidade, trabalhar como alguém comum, observar, aprender, esperar. Há relatos recentes de encontros em parques nacionais, em estradas desertas e até em áreas urbanas. Testemunhas dizem ter visto olhos que não eram humanos, ou escutado vozes familiares em lugares impossíveis, como se algo ou alguém estivesse imitando o que amamos, só para se aproximar. E o mais inquietante, a sensação, aquela impressão de que você está sendo vigiado, de que há algo atrás da porta, de que o barulho na floresta não é um animal, nem um ladrão, mas algo pior, algo antigo, algo que conhece você. Os anciãos avisaram. Falar sobre os Skinwalkers é perigoso. Mencionar seu nome pode ser um convite, pode chamar atenção. Mas mesmo assim, continuamos contando a história. Porque no fundo queremos saber a verdade. E a verdade pode ser mais simples e mais assustadora do que imaginamos. Eles nunca foram embora. Eles só aprenderam a se esconder melhor. Você ouviu os relatos, explorou os rituais, sentiu a presença nas histórias sussurradas no escuro. Viajou pelas planícies do Arizona, pelas montanhas do Utah e pelas sombras da imaginação humana. Mas agora o som se apaga, a voz silencia, e tudo o que resta é a dúvida. Os Skinwalkers são apenas parte de um mito ancestral? Ou são algo real, uma ameaça oculta, escondida entre o natural e o impossível? Talvez a resposta nunca venha. Talvez, nesse exato momento, enquanto você escuta essas últimas palavras, alguém esteja te observando, de um campo escuro, de uma trilha sem luz, ou do reflexo de um espelho onde o seu rosto não parece mais o seu. Lembre-se, o verdadeiro poder de uma lenda não está em ser real, está em nos fazer olhar para a escuridão e hesitar. Obrigado por assistir. Essa foi a série O Segredo dos Skinwalkers. E a pergunta que deixamos no ar: você ainda acha que estava sozinho?